Vamos às notícias do Leão, porque após vencer o Maguari em jogo fraco, elenco rubro-negro se reapresentou nesta sexta-feira. E tome vai a ontem da torcida, viu, Moisés? Um abraço, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe. Exatamente, viu, Mário? Hoje eu falava no Papo de Craque, notícias, que no primeiro tempo, Mário, teve ali alguns torcedores que ensaiaram uma vaia. Mas no segundo tempo, aí, meu amigo, praticamente todos os torcedores, fizeram ali, ou melhor, realizaram uma vaia muito grande, ali, em protesto contra o futebol demonstrado pelos atletas no jogo contra o Maguari. De fato, um jogo muito abaixo, fraco, um gol que saiu ali depois de uma falha do goleiro Juliano, e hoje já teve a reapresentação desses jogadores. Só para a gente explicar aqui para a torcida do esporte que está ouvindo a Transamérica, hoje apenas os atletas que não atuaram os 90 minutos que trabalharam com bola no campo do CT hoje. O restante dos atletas ficaram na academia do clube. Então, o esporte voltou às atividades visando o confronto contra o Afogados, que acontece na segunda-feira, às 8h30 da noite. E detalhe, tá? Esse jogo acontece na Arena de Pernambuco, já tem a arbitragem. Quem apita a partida é o Michelangelo Martins de Almeida Júnior, auxiliado por Vitor Matheus de Lavor Paz Barreto e Manuel Barbosa da Silva Neto. O quarto árbitro é o Bruno Thiago de Santana. Então a arbitragem já está escalada, viu, Mário? Muito bem, a arbitragem definida e o esporte vai para mais um jogo contra um intermediário, porque Zé do Carmo, com o Petrolina ganhou, o torcedor não saiu muito satisfeito. O clássico ganhou, teve a falha do Luiz Paulo, gol do Sport, 2-1. Teve o jogo com o Maguari, já reclamaram. Teve outro também, não foi, Moisés? Não, foram 4 até agora, não é isso? Intermediário. O Retrô perdeu, então, Petrolina ganhou, perdeu pro Retrô, ganhou do Santa, agora empata ganha do Maguari. Vai pegar o Afogados. O Afogados é uma equipe que também, depois da vitória, contra o Porto, é uma equipe que já começa a sonhar, com a sua permanência na competição, já que ele vinha numa condição muito ruim, que era justamente de estar na lanterna do campeonato, ou um dos lanternas do campeonato. Então vai ser uma trajetória difícil para o Afogados, e é claro que para o esporte não será diferente. Então as coisas estão começando a se enquadrar para o seu treinador, e ele precisa, o mais rapidamente possível, identificar aqueles que serão os titulares para dar o tão sonhado entrosamento, e aí talvez o esporte comece a responder melhor. A questão de entrosamento é sempre uma situação muito delicada, mas quando você demora um pouquinho mais a exercer essa situação de definição, você também começa a sofrer com as críticas que são feitas, porque a gente não viu ainda o esporte mostrar um futebol convincente, desde do começo do campeonato. A gente sabe que não é nada fácil, você tem pouco tempo para trabalhar e você tem que jogar. Então, o campeonato pernambucano está servindo para o time do esporte pegar o ritmo necessário, porque a Copa do Nordeste, aí sim, é que vai ser o grande teste do esporte para a gente saber até onde o elenco vai responder de maneira positiva. Muito bem, falou aqui o Zé do Carmo. As vaias é o que eu entendo também, porque o torcedor não está vendo aquele time que ele esperava que estivesse atuando no campeonato. O torcedor está mal acostumado, não é verdade? Porque é normal, o cara tem o melhor time, tem a maior folha, tem o maior elenco, o cara não quer ganhar só de 1-0. Ainda teve a derrota pro Retrô no cronograma. Então, esse jogo do Afogados não é possível, viu, Moisés Oliveira? O jogo vai ser na Arena de Pernambuco, na próxima segunda-feira. E que novidade é essa? Que o esporte não terá torcida visitante em jogos iniciais da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Exato. E rapidamente aqui, Tamário, o Ítalo tomou o terceiro cartão amarelo ontem, está suspenso, não joga contra o Afogados, Ontem
o meio de campo ali do Sport teve Ítalo, Lucas André e o Fábio Matheus. Todos jogadores formados na categoria de base, né, do Sport. Sobre essa situação da torcida, no ano passado, na final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo que aconteceu no Castelão, em Fortaleza, após o apito final daquele jogo, que o Sport acabou perdendo, houve ali aquele problema da torcida do Sport jogar as cadeiras, né? Foi cadeira para tudo que é lado, foi uma confusão tremenda. E aí o Sport foi punido ano passado, uma multa de R$75 mil e aí 6 jogos sem a presença da torcida do Sport em outro estádio. Como o jurídico do Sport trabalhou rápido, o Sport acabou não cumprindo toda a multa, né, toda a pena no ano passado, que teria que cumprir na Série B. E com isso, é natural que passe para o ano de 2024, esse que estamos. Então, o Sport tem o jogo da estreia contra o Bahia, que acontece no dia 4 de fevereiro, um domingo, às 4 horas da tarde. O jogo é na Fonte Nova, já não vai ter torcida visitante por conta da punição. O segundo jogo do Sport, na Copa do Nordeste, acontece no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, às 19 horas. Esse jogo é na Arena de Pernambuco. Aí sim, tem torcida do Sport. O terceiro jogo do Sport acontece fora de casa, contra o Itabaiana, em Sergipe. Esse jogo acontece no dia 14 de fevereiro, às 19 horas. Também não vai ter a torcida visitante, que no caso é a torcida rubro-negra. Acontece ali no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. Esse jogo é o terceiro jogo, no caso é a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, é natural que nesse período também já vai ter saído o adversário do Sport na Copa do Brasil. O Sport vai jogar fora, porque isso acontece, é o regulamento da competição, e não vai ter a presença de torcedor. Ou seja, Mário, o jurídico do Sport deixou claro que não vai conseguir reverter essa situação, porque o Sport é reincidente, né, nesse envolvimento de torcida. Então ele acha muito complicado. Ele concedeu uma entrevista ao Pedro Maranhão, do NE45, que deixou claro que ele acha muito difícil amenizar essa multa que o Sport vai ter que cumprir aí. Não é a punição, né? Porque a multa o Sport pagou, mas tem a questão da punição, que foram de 6 jogos, cumpriu um e faltam 5, ô Mário. É bronca, tá vendo aí o torcedor que foi naquela palhaçada, né? Porque aquilo ali, eu volto a repetir, o cara que sai daqui pra Fortaleza, ou aqueles que moram em Fortaleza, que se auto-intitulam torcedor do Sport, arremessar cadeira, é brincadeira isso, Zé. Não, a gente já tá começando a ficar bem indignado com essas situações que as desorganizadas sempre estão metidas nessas confusões e só sobra, não é, para o time do Sport, para a direção do Sport ter que se virar. Então, uma hora isso vai ter que acabar, porque essa questão de você dizer que, né, quando você briga, você está brigando pelo time, você está brigando pelo clube, isso é uma ideia de jirico, não é? Isso não existe de jeito nenhum, não é? Nem pensar que o Sport Clube do Recife vai querer que torcedores briguem, não é, fora das 4 linhas. A briga tem que ser dentro do campo com os seus verdadeiros representantes e mesmo assim jogando na bola para conseguir as verdadeiras classificações. Quem será o seu convidado? Mas antes, por favor, me fale sobre os ingressos para Sport Afogados, Moisés. Isso, Mário. Já começou a venda de ingressos. As primeiras 4 horas de hoje foram exclusivas para o check-in online do plano de sócio 87, Rubro Negro e PCD, né? Além da venda aos proprietários e associados de todas as categorias. E aí, para o público em geral, já começou também. Outro detalhe, a questão física do ingresso, né, a venda física, o check-in físico para pessoa com deficiência, amanhã, né, sábado, domingo e segunda-feira, das 9 às 17 horas, na Secretaria Social, mediante a disponibilidade. E para o público em geral, já começou também a venda de ingressos, tem ingressos a partir de R$15 para esse jogo contra o Afogados. Repito, Mário,
o Sport tentou antecipar a partida, não conseguiu. Aí o Sport tem menos de uma semana, Mário, 3 jogos, tá? O Afogados na segunda-feira. Na quinta-feira, enfrenta fora de casa o Flamengo de Arco Verde. Esse jogo acontece em Caruaru. E no domingo, o Sport estreia na Copa do Nordeste contra o Bahia. Ou seja, uma sequência de 3 jogos. E aí, meu amigo, começa a maratona de jogos para o Mariano Sosso.